Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para fazer mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu trago a seguinte questão: qual a melhor tradução de Romanos 8,16? ARA ou NVI? Bom, antes eu comece a comentar sobre este assunto, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse em estudar grego do Novo Testamento, hebraico do Antigo Testamento, ou fazer um curso de teologia completo à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição deste vídeo está o meu WhatsApp e também o meu Facebook, beleza? Bom pessoal, vamos lá. A Bíblia ARA, que no caso é a Almeida atualizada, ela diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A NVI ela segue um outro caminho. Ela vai falar assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Observe que na versão NVI, o Espírito ele testemunha ao nosso Espírito, certo? Na Bíblia ARA, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, quer dizer, na tradução ARA, a ideia é que tanto o Espírito de Deus quanto a nossa consciência, o nosso Espírito, eles estão testemunhando que somos filhos de Deus. Na Bíblia NVI, é apenas o Espírito de Deus que testemunha ao nosso. Então, ele está testemunhando ao nosso, certo? Então, qual seria a melhor tradução? Qual seria a ideia aqui? O Espírito ele testifica ao nosso Espírito, ou o nosso Espírito testifica juntamente com o Espírito de Deus? Bom, pessoal, aqui eu tenho o texto grego de Romanos 8, e aqui temos duas palavras, para resolver este problema, que no caso é primeiro esse verbo aqui, sumarturei, que é o testemunha, ou testifica. E o segundo é o pneumati, que é espírito, que como estão aqui, como está nessas traduções. O que acontece aqui? Primeiro, quando nós vamos fazer uma análise dessa palavra aqui, sumarturei, que é o testifica, essa palavra ela é uma junção de dois termos, tá? No caso, marturei, que é essa aqui que eu estou marcando, marturei quer dizer testemunha. E esse sum aqui, ele é usado para indicar associação com, companhia de. Então a ideia seria testifica com ou testemunha com, certo? Ou juntamente de outro. É como se duas pessoas estivessem testificando algo ou testemunhando algo, certo? Se você pegar, por exemplo, o dicionário de Vine, esse aqui, ele vai usar essa palavra usando Romanos 8,16 com essa ideia de testificar com, certo? Então a Bíblia ARA estaria correta neste caso, O dicionário de Edward Robinson, esse aqui, ele também traz a mesma ideia que Vine, usando o significado desse termo como testemunhar com. O problema é que essa palavra não significa apenas testemunhar com. Por quê? Quando nós pegamos aqui essa ideia aqui, do som, que no caso seria uma preposição, essa ideia aqui, essas três letrinhas, elas eram usadas também para indicar ênfase. Alguns especialistas em grego do Novo Testamento, como é o caso de Granfield, ele faz um excelente comentário sobre essa questão, dizendo que essas três letrinhas aqui, ela era usada como uma espécie de ênfase, ou seja, testemunhar para alguém, testemunhar a alguém, certo? Então, ela vai ter ali um objetivo específico, direcionado a alguma pessoa, tá? Então, você vai pegar aí, por exemplo, o BDAG, que é um dos melhores léxicos que nós temos de grego, Ele não está em português, temos ele apenas em inglês, até onde eu sei, tá? E ele comenta sobre essa questão aqui, beleza? Então, o que acontece?
Pelo significado da palavra, as duas traduções elas são possíveis, tá? Você pode colocar testifica com ou testemunha ao, ou testifica ao, beleza? O segundo é o pneumate. Pneumate aqui, ele pode indicar o objeto indireto do verbo sumarturei, ou seja, testifica ao nosso espírito, ou seja, o Espírito de Deus, ele testifica ao nosso espírito. Então, quer dizer, o nosso espírito é o objeto indireto da ação feita pelo espírito aqui, ó, pelo pneuma, né, pelo sujeito. Então, veja, pneuma aqui está no caso nominativo. E pneumate aqui, que é a mesma palavra, está no caso dativo. Por isso que elas são escritas de formas diferentes. Uma termina com A, outra termina com I. Beleza? Então, o que acontece? Como é que nós podemos definir isso aqui, né? Bom, pelo significado dessa palavra, você pode traduzir testifica com ou testemunha ao, certo? E pela ideia sintática do pneumate aqui, ele pode ser objeto indireto, como está na NVI, ou seja, ao nosso espírito, ou ele pode ser um dativo de associação, testifica com o nosso espírito. Então, gramaticalmente, as duas traduções são possíveis. Só que qual é a melhor delas e por que seria a melhor, né? Bom, primeiro ponto é que quem defende a primeira tradução, o testifica com, o argumento mais forte que se tem é a palavra sumarturei, ele indica isso, testemunhar com alguém. Só que ela não está restrita a isso. Esse é o problema. Ela abre uma possibilidade para o outro lado, como está aqui na Bíblia NVI. Então, esse não seria um argumento muito forte, tá? O segundo ponto que nós temos aqui é o contexto. O contexto de Romanos 8, quando nós vamos pegar desde o versículo 1 e nós observamos o Espírito, no caso o pneuma, né? O Espírito de Deus, ele sempre está fazendo uma ação. Ele sempre está ali fazendo alguma coisa, né? Geralmente sozinho, certo? Então, contextualmente, me parece que a NVI ela leva uma vantagem. Por quê? Porque quando você fala aqui, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, você tem, tá? O Espírito testifica com o nosso Espírito para quem? Ele está testificando para quem? Para Deus? Para o mundo? Para quem? Para si próprio? Porque não deixa claro aqui. Porque, olha, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Se dois espíritos estão testemunhando, ou duas pessoas estão testemunhando, elas estão testemunhando para alguém, certo? Mas aqui não fala para quem é, tá? Só fala que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Alguns vão dizer, não. O Espírito de Deus, ele testifica juntamente com a nossa consciência, né? Para nós mesmos, que somos filhos de Deus. Só que isso não fica tão explícito, não é tão claro. Beleza? Então, qual é a ligação que o nosso espírito tem de testemunhar alguma coisa? Então, esse seria outro ponto. Contextualmente, me parece que a Bíblia NVI, ela leva uma vantagem, porque o espírito ele sempre está fazendo algo para alguém. E nesse caso aqui não seria diferente. O Espírito ele está testemunhando ao nosso Espírito, certo? Então, contextualmente, me parece que a Bíblia NVI ela tem aqui uma certa vantagem, tá? Do ponto de vista gramatical, né, a ideia de sumarturei, ela não indica apenas uma única ideia, ou seja, testemunhar com. Ela pode indicar isso, como também pode indicar o outro lado. Então, um lado para o outro temos 50% cada. O contexto favorece mais a NVI, né? E a ideia lexicalmente, o termo sun aqui, ele foi usado, ele era muito usado para indicar a questão de ênfase. Então, quer dizer, contextualmente, a NVI ela leva vantagem.
gramaticalmente as duas são possíveis, então 50% cada. Lexicalmente, me parece que a NVI também tem aí uma leve vantagem, beleza? Então, a meu ver, a Bíblia NVI aqui seria a melhor tradução, porque contextualmente é melhor e ela define para quem é esse testemunho. O testemunho do Espírito vem para nós. Na primeira tradução, o Espírito testificando com o outro que somos filhos de Deus, não está claro para quem está testemunhando. Não sabe se é para Deus, não sabe se é para si só ou para o mundo, né? Então fica algo meio que vago. Então a NVI aqui, ela define melhor essa questão e levando em consideração o Espírito de Deus no capítulo 8 de Romanos, né? Que ele está sempre fazendo as coisas para o outro e não em associação com. Beleza, pessoal? Então essa seria a minha definição. A Bíblia NVI aqui seria sim a melhor tradução que temos para esse texto. No caso, o Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isto é, ele testemunha a nossa consciência. Beleza? Que Deus abençoe a todos. E se você discorda ou concorda, deixa o seu comentário aí. E aí vamos prosseguir comentando mais algumas coisas, se possível. Beleza? Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui!